em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para o adorar, para ouvir a sua palavra e para dirigirmos a Ele também a nossa palavra. E é tão bom podermos começar esta semana assim, primeiro dia da semana. E não é por acaso que nós estamos a reunir-nos no primeiro dia da semana. Há uma razão muito objetiva para que isso aconteça. É porque, como lemos nos Evangelhos, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E é por causa da ressurreição de Cristo que nós nos reunimos ao domingo, para relembrar. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação, era vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele tornou-se as primícias dos que dormem. Ele nos dá a certeza e a esperança de que, tal como Ele ressuscitou também um dia, nós havemos de ressuscitar para estarmos com Ele. Então é em lembrança, em adoração ao Deus que ressurgiu dentre os mortos, que aqui estamos para o cultuarmos. Porque adoramos um Deus vivo. O nosso Deus está vivo e presente. O nosso Deus se faz sentir e cuida de nós. Que nós possamos aproveitar bem, não apenas este dia, não apenas este momento, mas a semana, que possa ser uma semana de adoração ao nosso Deus. Que ao sairmos daquela porta, nós possamos continuar a adorar a Deus, com a nossa boca, com a nossa vida, com as capacidades que Ele nos concede. E nós não apenas temos esta atividade, não apenas temos ao domingo culto, mas antes tivemos a escola bíblica dominical. Estivemos a falar sobre o valor da vida e temos falado sobre os valores e os princípios que a palavra de Deus nos apresenta. E por isso também quero convidar os irmãos que não têm o hábito de vir à escola dominical, que possam começar a vir. Porque também através da escola dominical, nós não só aprendemos, mas estamos a adorar ao Senhor. Por isso, convido-vos a juntarem-se a nós no próximo domingo, a partir das 10h30. E durante a semana, então, temos a relembrar o nosso culto de oração e estudo bíblico, quer presencial aqui, às 16 horas, como através do Zoom, mais tarde, às 19 horas. E continuamos a contar convosco para se juntarem a nós num desses momentos, ou às 16 horas aqui, ou então às 19. Lembrar uma atividade de sábado. Temos vindo a avisar, mas é bom avisar e é bom não apenas avisar para que os irmãos orem, mas era bom que os irmãos estivessem, porque nós somos chamados a partilharmos a palavra de Deus. E teremos a oportunidade no próximo sábado, a partir das 15 horas, então, recebemos formação para o fazermos melhor, mas também temos a oportunidade de sairmos daqui e podemos, então, partilhar a palavra de Deus, levando um folheto, entregando um folheto. Então, será no próximo sábado, a partir das 15 horas aqui, que teremos esta formação. E queremos incentivar-vos a estarem, para que, então, possamos, como igreja, aprender e sair, porque nós somos chamados a sair, a olhar para o mundo que nos rodeia e ver que há uma grande carência, e por isso nós, como filhos de Deus, temos esta mensagem tão preciosa que devemos partilhar. Então será no próximo sábado que nós vamos ter esta ação de formação e naturalmente nós gostamos de concluir esta ação com um pequeno lanche e para isso também contamos com os irmãos que possam trazer um doce, um salgado, para que depois então nós possamos compartilhar, possamos colocar sobre a mesa e ter então um tempo de
convívio. Então são estas as informações, lembrando naturalmente do próximo domingo, o Dia de Educação Teológica. Vamos ter conosco um jovem que está a concluir os seus estudos no seminário. Ele estará então aqui para nos apresentar a sua chamada e nos mostrar como tem então obedecido a ela, e também ele estará a partilhar conosco a palavra do Senhor. Então será no domingo, e naturalmente nós também neste dia estaremos a levantar uma oferta especial de amor para o seminário. Por isso que possamos vir preparados também para esta oferta, porque como os irmãos já me têm ouvido e devem saber, o Seminário Teológico Batista tem formado não apenas pastores, missionários, tem formado obreiros, tem formado irmãos e irmãs que querem servir nas suas igrejas. E tem sido uma grande bênção este nosso seminário, não apenas para Portugal, mas também para o mundo. E por isso é bom nós participarmos no ministério do nosso seminário. Não apenas através das nossas orações, mas também através das nossas contribuições e, por que não, através também da nossa própria inscrição no seminário para também ali podermos estudar. Então deixo convosco estas informações para que neste tempo que se segue nós possamos estar a orar pela nossa igreja, pelas atividades que vão ser realizadas durante esta semana, mas também novamente peço as vossas orações pela irmã Manuela. Ela está internada, ela tem, no início da semana começou a sentir-se mal, com falta de ar, cansada. Então na terça-feira ela foi levada de urgência para o hospital onde está internada, e lá, ao fazerem o teste, verificaram que ela estava infectada. Então vamos orar, porque ela já estava debilitada e esta infecção então não veio na altura melhor, se existe uma altura melhor, e por isso vamos orar para que o Senhor possa estar a fortalecê-la, a cuidar dela, assim como também por outros irmãos que se encontram doentes. Os irmãos têm a lista aí no boletim, também poderão olhar para ela e orar. Então vamos fazer isso mesmo agora. Enquanto Mateus vai estar a tocar o prelúdio, vamos nos dirigir ao nosso bom Deus.
Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias no Salmo 146, para lermos então este Salmo. E como sempre vou contar com a vossa contribuição, com a vossa colaboração na leitura deste Salmo. Vou pedir a um irmão que possa ler os primeiros 6 versículos deste Salmo. Salmo número 146, do versículo 1 ao versículo 6. Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai do espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Agora um outro irmão do versículo 7 a 10. Faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, que durou-se-ão, é geração em geração. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Somos convidados pelo salmista a louvar ao Senhor. E ele fala daquilo que Deus faz. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus, e por isso, tal como o salmista, nós devemos ter sempre este desejo. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E nós vamos, neste primeiro momento, cantar 2 cânticos que são 2 orações. 2 orações de entrega, de consagração ao Senhor. E vamos começar por dizer ao Senhor: Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo o que há em mim te dou louvor. Minha adoração é só para ti. Quero vos convidar a ficar de pé para juntos fazermos esta e a próxima oração.
Venho, Senhor, minha vida te oferecer em oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Nós estamos aqui para adorarmos o nosso Deus. Então, à semelhança do que fizemos com o primeiro cântico, vamos também fazer esta oração de consagração ao Senhor. E por que não continuamos a nossa oração? Por que não continuamos a expressar o nosso desejo de vivermos para a sua glória? E por isso também convido os irmãos a participarem desta oração, com breves palavras, com apenas algumas frases. Vamos participar. E vamos então fazer orações curtas, para que o maior número de irmãos possa participar. Então eu convido o irmão que queira começar esta oração, que possa fazê-lo, e depois eu irei terminá-la. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te louvamos, Senhor, bendizendo, Senhor, o teu santo nome, Senhor. Porque tu és rico, Senhor, em misericórdia, Senhor. Tu és bondoso, tu és poderoso, Senhor. Tu és o santo, Senhor. Sim, Pai. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, agradecemos, Pai, pela grande alegria e privilégio de estarmos juntos
Louvando-te, Senhor, e agradecendo-te, Senhor, por tudo quanto tem feito em nossas vidas, Senhor. E continuamos sempre a orar e a agradecer-te em teu nome, e nós te pedimos todas as coisas em nome do amor. Obrigada, Senhor, pela tua santa e doce presença. Nós, os teus filhos e amados filhos, suplicamos com amor e misericórdia aos teus corações das criaturas que vivem afastadas de ti. Que se faça sol da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, na verdade, poderem ser considerados seres humanos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus Pai, por estar aqui no nosso meio. Senhor, nós viemos te adorar e bendizer o seu santo nome. Esteja conosco até o seu termo, em nome de Jesus. Louvamos o Senhor pelo teu grande amor para conosco. Sim, bondoso Pai, aqui estamos para te adorarmos, para te rendermos, Senhor, louvor e honra. E queremos, Senhor, olhar para ti com olhos de ver. E por isso, Senhor, que tu possas estar a abrir os nossos olhos, estar a limpar os nossos ouvidos, para que possamos ouvir sempre a tua voz, para que te possamos contemplar tal como tu és. E quando olhamos para a tua palavra, nós vemos quão misericordioso tu és e tens sido. És bondoso, és gracioso, és soberano, és o nosso Deus, és o nosso Pai. Por isso, Senhor, nós queremos entregar-te a nossa vida, todo o nosso ser, para te adorar e para fazer conhecidas as tuas maravilhas. Senhor, nós queremos te agradecer por cada irmã, por cada irmão presente que está a participar deste culto. Te agradecer por aqueles que nos têm visitado e que a tua palavra possa chegar aos corações daqueles que estão desanimados, que estão doentes, que estão, Senhor, tristes. Que a tua palavra chegue a cada coração e possa dar-lhes aquilo que necessitam. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem. Como os irmãos poderão olhar para o ponto número 8, temos aí um título: Bem-vindos ao STB, ao Seminário Teológico Batista. E nós queremos apresentar-vos um breve testemunho, um testemunho que nos fala também do seminário, da importância do seminário na vida da Rebeca. Então, nós vamos estar então a ouvi-la. Esta jovem era para estar conosco no próximo domingo, mas por uma questão de agenda, porque ela tem um concerto na Ilha Terceira, de onde é original, ela não vai poder estar conosco, mas podemos ouvir o testemunho que ela tem a nos transmitir. Estudar teologia é conhecer melhor a Deus e a quem nós somos em função dele. Então, teologia é o nosso relacionamento com Deus. E para mim, estudar no seminário é aprofundar esse relacionamento. Isso tem tudo a ver com todas as áreas da minha vida. Por exemplo, eu sou professora de violino e estudo no seminário porque quero que Deus tenha mais impacto na minha vida. Vamos interromper, que talvez os irmãos lá atrás não estejam todas a as áreas ouvir. do meu dia a dia. Houve aqui e em qualquer ministério. um pequeno O seminário desencontro, teológico só está a ser o som aqui ali em Queluz é um do absoluto computador. E no Mas ano nós queremos que está a todos chegar, ouçam. pode É importante juntar-te a que todos nós possamos Online, ouvir com esse disciplinas do testemunho. primeiro ano, Então ou penso presencialmente, que as com questões disciplinas do técnicas já curso estão vocacional avançadas, resolvidas. para além de colegas Podemos avançar então espetaculares, desde o início. encontrarás professores extremamente competentes, conhecedores e acessíveis. É um desafio, mas somos uma comunidade aprendente e estamos juntos nesta jornada. Se és um discípulo de Cristo, vais gostar de estudar no seminário. Contamos contigo. É um desafio,
mas somos uma comunidade aprendente e estamos juntos nesta jornada. Um comboio. Então temos este breve testemunho e que os irmãos possam pensar em fazer alguma disciplina no seminário. Poderão fazê-lo a partir de casa, aulas online, assim como também aulas presenciais para um nível mais avançado. E esta jovem está a concluir também os seus estudos no nosso seminário e tem sido uma bênção. É uma jovem com muitas capacidades que tem demonstrado e tem também colaborado conosco. Por isso, queremos que o número do exército do Senhor possa aumentar ao serviço do Mestre. Então, fica conosco esta pequena informação em forma de testemunho. E nós vamos continuar a cantar, vamos continuar a pensar na chamada que Deus nos faz. E agora vamos cantar um hino que diz: tua voz escuta convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. Mais uma vez nós somos convocados a servir ao Senhor. E por isso que nós possamos estar atentos à chamada que o Senhor nos faz. E quero-vos novamente convidar a ficar de pé. Vamos cantar este hino e também teremos oportunidade durante o mesmo para que possamos entregar ao Senhor os dízimos e ofertas. Convocar-me, onde estou e vou te obedecer.
mais uma oração que nós cantamos. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Que esta possa ser a nossa resposta ao convite do Senhor. E vamos então vamos voltar a orar ao Senhor. Continuar a nossa oração, afinal de contas, também aqui estamos a orar ao Senhor. Então, quero convidar um outro irmão agora, que nos possa elevar a Deus em oração, agradecendo aquilo que Ele tem feito por nós, mas também contemplando a sua pessoa, contemplando como o Deus soberano que tem cuidado de nós. Graças ao Pai Santo, nós te agradecemos pelo teu santo nome, Senhor. E nós queremos colocar nesse momento nas tuas mãos, recebes o culto. E nós te pedimos, Pai, a tua graça, as tuas bênçãos divinas esteja com todos nós, Senhor. Sabemos, Pai, porque tu és Deus Santo e Poderoso. Sem mal para o Senhor, mas tu sabes os nossos valores da vida que nós temos e tu sabes muito bem cada irmão e irmã aqui presente. Nós queremos colocar todas as famílias nas tuas mãos. Sabemos, Pai, nós não merecemos, Pai, porque tu és santo e poderoso. E nós queremos colocar nesse momento nas tuas mãos, Senhor, que tu possa nos guardar, possa nos proteger aquilo que nós somos em ti, Senhor. Graças nós te damos porque, na verdade, tu és Deus que cuida, Deus que consola, Deus que fortalece, Deus que ampara. E nós, como seres humanos, Senhor, às vezes não merecemos, Pai, mas pela tua graça, tu morreste naquele cruz de Calvário, pelos nossos pecados, para que não sejamos salvos. E por isso, Pai, com essa convicção que nós temos em ti, Senhor, que tu possa nos proteger dia após dia. E nós queremos colocar esse culto nas tuas mãos, Senhor, e colocamos o teu servo que vai nos transmitir a tua palavra, Pai. Dá-lhe sabedoria e conhecimento, para que nós, como ouvintes, guardamos a tua palavra para que nos fortaleça e nos consolar dia após dia. Assim, Pai, também pedimos, Pai, pelos todos os irmãos que nesse momento se encontram aqui, principalmente para irmã Manuela, Senhor, colocamos ela nas tuas mãos, e que possa restaurar as suas feridas, que dá força e ânimo para que ela possa voltar em casa com saúde. E por isso, Pai, nós entregamos ela nas tuas mãos. Também para todos os irmãos, Pai, que estão inscritos na política, que possa guardá-lo, possa restaurar todas elas nas suas enfermidades, Senhor. Obrigado por tudo. Enquanto nós estamos aqui na terra, Senhor, sabemos que tu sempre nos guarda, tu sempre nos protege. E com esse intuito, nós te pedimos todas as coisas. Em nome do amor de Jesus, nosso Salvador. E tudo que pedimos, agradecemos. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e queria convidar-vos novamente a abrir as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, e vamos olhar para a chamada de Moisés. Mas antes propriamente de lermos o texto, gostava de refletirmos um pouco sobre a chamada de Deus e sobre o nosso meio em que nós nos encontramos. Porque nós devemos também olhar à nossa volta. Nós devemos olhar para o campo, nós devemos olhar para o nosso país e verificar o que nele se está a passar. O que nele se está a passar a nível de vocações. E quando nós paramos para pensar neste aspecto, nós verificamos que há falta de obreiros, há falta de vocacionados. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabendo que iria haver falta de obreiros na seara, ele nos ordenou a orarmos, a rogar ao Senhor da seara, a fim de que mandasse obreiros para a sua seara. Mas isto levanta-nos uma questão. Mas por que isto acontece? Por que acontece esta falta? Será que é culpa de Deus?
será que é Deus que está a falhar nas chamadas que faz? Ou não está a fazer? Ou será nossa? Ou será daqueles que ouvem a voz de Deus, mas não lhe obedecem? Certamente de Deus não é a culpa. Logo, a culpa é nossa. A culpa é daqueles que são chamados, e todos nós somos chamados para servir. É daqueles que são, então, convocados para fazer a sua obra. E há muitos que respondem negativamente ao convite de Deus para se juntarem a Ele, para se juntarem ao que Ele já está a fazer. E por isso arranjam uma série de desculpas para fugir à chamada e, por outro lado, para ficarem bem consigo mesmos, para aliviar as suas consciências. Dizem que não têm tempo, ou que são incapazes de realizar a obra para a qual estão a ser chamados, ou que estão bastante ocupados com os estudos ou com o trabalho, ou ainda que precisam providenciar o sustento da família, ou ainda que já têm uma idade avançada. Mas as desculpas não mudam Deus. As desculpas não mudam o plano de Deus. Quando nós olhamos para aqueles heróis da fé, ali em Hebreus 11, nós encontramos Moisés. Moisés é um dos vários que ali nos são apresentados. Moisés é nos apresentado como um homem que viveu pela fé. Ele realizou um ministério excelente entre o povo de Israel. Ele foi um instrumento de Deus para trazer libertação ao povo de Israel. Pela liderança deles passaram pelo Mar Vermelho, caminharam pelo deserto e ficaram às portas da terra prometida. E quando nós olhamos para o capítulo 11, para a história de Moisés, contada muito resumidamente aí, parece-nos que tudo foi excelente em Moisés e na sua chamada. Mas não foi assim. Não foi assim. Ele também apresentou desculpas. E por isso, ele também pode se identificar, ou nós podemos nos identificar com algumas das suas desculpas, com ele mesmo. E por isso vamos olhar para as desculpas que ele apresentou e vamos também olhar para nós mesmos. Será que eu estou a apresentar algumas dessas desculpas ao Senhor? Então vamos ler no capítulo 3 e vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. Êxodo, capítulo 3, de 10 a 12. Diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A primeira desculpa que ele apresenta é: Senhor, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum jeito para fazer a obra para a qual tu me estás a chamar. Vemos que estes versículos, eles são antecedidos por uma grande revelação da parte de Deus. Deus apresenta-se a Moisés através de uma sarça ardente e revela a Moisés o plano que tem para libertar o povo de Israel, para conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. E diante então desse plano, Deus vai dizer a Moisés: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Um grande plano. Moisés é chamado para fazer parte daquele plano.
E ele diz isto, vai dizer o seguinte ao Senhor, no versículo 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Perante a chamada de Deus, Moisés demonstrou a sua indisponibilidade. Em outras palavras, Moisés está a dizer ao Senhor: Senhor, eu não tenho o mínimo talento. Eu sou incapaz de realizar determinada tarefa. Quem sou eu? Moisés depreciava as suas habilidades pessoais. Recuara diante da ideia de colocar os seus talentos à disposição do Senhor. Ele não se considerava apto para ir ter com Faraó e libertar o povo de Israel, apesar de toda a formação que tinha recebido no palácio. Sim, no palácio. Durante 40 anos ele esteve no palácio a receber a formação como um príncipe. No entanto, ele teve que fugir porque Faraó quisera matá-lo. E poderíamos compreender em parte o seu receio de voltar. Ele era fugitivo. Ele tinha fugido. É claro que já se tinham passado 40 anos desde que fugira do Egito. Além disso, Moisés tinha nesta altura 80 anos quando é chamado. Já tinha uma idade consideravelmente avançada para empreender tão grande tarefa. Será que esta também não é a desculpa que por vezes apresentamos? Senhor, eu não tenho talento, eu não tenho jeito. E há cristãos que fazem exatamente a mesma coisa que Moisés. Quando são convidados para uma determinada função, para realizar uma determinada responsabilidade, eles se retraem pensando: quem sou eu? Ou então, não tenho o mínimo talento. A resposta de Deus a Moisés é válida para nós, assim como foi para Moisés. Vejam o que é que Deus prometeu a Moisés: eu serei contigo. O que é que Moisés mais precisava diante desta promessa? E será que só foi a promessa para Moisés? Será que ela também não é para nós hoje? Claro que é. O que é que Jesus disse aos seus discípulos quando lhes deu aquela grande comissão? Indo fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E o que é que lhe diz logo? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, a promessa que é feita aqui a Moisés, também Jesus nos fez a nós. Que maior segurança do que esta podemos nós ter para a concretização da chamada, da tarefa que Deus nos está a dar. Por isso temos que pensar nesta promessa. Se somos chamados, e somos chamados, Deus vai estar conosco. Deus vai nos capacitar para fazer a sua obra. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O seu Espírito está conosco. Não precisamos sequer de talento para servi-lo. Devemos é submeter-nos à sua orientação. Esta é a primeira desculpa. Não tenho nenhum talento. Mas ele continua a apresentar desculpas. Então vamos continuar a ler o texto. Do versículo 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A próxima desculpa é: eu não conheço teologia. Eu não tenho muita capacidade para responder a questões. Eu não conheço teologia. Esta é a desculpa de Moisés. Que lhes direi? A primeira pergunta que ele coloca ao Senhor é: quem sou eu? Agora é: que lhes direi? Moisés fora treinado no palácio, mas parece que ainda não tinha sido bem instruído nos princípios de Deus. Sabia que os israelitas conheciam melhor a Deus do que possivelmente ele conhecia. E por isso, ele pergunta: que lhes direi? Se me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Mas Deus já se tinha apresentado a Moisés. Se nós olharmos para o versículo 6, nós vemos que Deus já se tinha apresentado. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Já tinha se apresentado. Mas era mais uma desculpa. Ele estava ali diante de Deus para se desculpar. Mais uma desculpa que ele apresenta. E muitos crentes alegam, por vezes, ignorância como uma desculpa para não dar o seu testemunho a favor de Cristo. Antes de contar aos outros o que Jesus Cristo fez por eles, começam a imaginar a possibilidade de alguém lhes colocar uma pergunta filosófica, teológica, que não possam responder. E assim, nem sequer chegam a tentar. Ficam a imaginar o que é que os outros vão perguntar. Jesus, quando enviou os 70 discípulos, 2 a 2, para, então, pregarem o reino, Jesus vai lhes assegurar algo tão importante. Assegurou-lhes que o Espírito Santo falaria com e por eles. O Senhor revelou-se a Moisés como soberano, onipotente e imutável. Ele apresentou-se assim: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o Senhor. Eu sou eterno. Eu sou soberano. Apresenta-se de forma profunda a Moisés, para que então Moisés soubesse quem realmente era o Deus que o estava a chamar. De maneira palpável, é isto que os crentes hoje fazem ao partilhar a sua fé. É partilhar em Cristo, é partilhar em Deus. É ajudar os necessitados, é a procurarem revelar a natureza de Deus na sociedade. E nós conhecemos, nós sabemos que Deus é o Deus eterno, soberano. Nós conhecemos Deus. E mais, nós conhecemos aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E falar de Cristo é dar o nosso testemunho. Não precisamos ter um curso no seminário para falar de Deus. Precisamos é ser filhos de Deus para falar do Pai. Precisamos ter um relacionamento com Deus para então apresentarmos Deus aos outros. Não é uma questão de quanto sabemos, mas de quanto nos importamos. E às vezes parece que não nos importamos com aqueles que estão a perecer sem Deus. Apresentamos desculpas como esta: não conheço teologia. Mas será que nós não conhecemos a palavra de Deus? Não conhecemos Deus? Não conhecemos João 3,16?
A partir de João 3,16, nós podemos apresentar o plano de salvação. Podemos mostrar como o mundo está. Podemos apontar para um Deus amoroso, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém já disse que a chave do sucesso na vida cristã não está na habilidade, mas na disponibilidade. Será que nós estamos a desculpar perante Deus que não conhecemos teologia? É que se assim fizermos, o que nós poderemos estar a dizer é que não conhecemos a Deus. Porque se conhecemos a Deus, se nos relacionamos com Ele, então temos a base para o anunciar aos outros. Vamos continuar a ver o que é que Moisés então agora tem a dizer. Deus já respondeu à primeira desculpa, Deus já respondeu à segunda, e agora vamos para o capítulo 4. E lê do versículo 1 ao versículo 5. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Terceira desculpa: eles não vão acreditar em mim. Eles são muito descrentes. Eles são muito céticos. Eles não vão acreditar em mim. Vemos que Moisés está a sentir aí o medo de voltar a ser rejeitado. Ele já tinha sido rejeitado e agora estava com medo de voltar a ser rejeitado. E ele até ousa contradizer as palavras do próprio Deus. Porque se recuarmos um pouco ao versículo 18, Deus vai lhe dizer: e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás. Tão claro, não é? Deus disse a Moisés: ouvirão a tua voz. Mas Moisés preferiu olhar para trás. Moisés preferiu recuar 40 anos na sua vida e olhar para aquele momento em que os israelitas o recusaram, em que não aceitaram que ele pudesse ajudá-los. E ele ficou preso ao passado. Ele ficou preso à rejeição do passado. Ficou marcado por aquela situação. E talvez alguns possam apresentar esta desculpa porque estão presos ao passado. Estão presos a alguma situação que aconteceu lá atrás. Talvez há 10, 20, 30 ou 40 anos. E que então, por medo de fracassarem, ou por medo de que alguma coisa lhes aconteça como lhes aconteceu naquele tempo, então prefiram dizer: não acreditarão em mim. É claro que a potencial rejeição do povo pode ser um grande impeditivo para a propagação do Evangelho, mas de modo algum deve ser uma desculpa para não falarmos de Cristo. Porque é verdade, pode haver muitos que não vão acreditar. Vemos isso ao longo do cristianismo e certamente já deparamos com muitos que não acreditaram. Mas talvez nos devemos lembrar daqueles que já acreditaram, daqueles que já creram em Jesus, daqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, sendo nós instrumentos de Deus para os conduzir a Cristo. Mas Deus é mesmo misericordioso. Deus é paciente. E vejam que, diante desta desculpa, Deus vai dizer: se não acreditar em ti,
eu vou te dar 3 sinais que tu podes apresentar diante do povo, para que eles então acreditem que eu te enviei. E nós lemos o primeiro sinal. O primeiro sinal é o sinal da vara, que ele atira ao chão e a vara transforma-se numa serpente. Talvez algo assustador, porque Moisés começa a fugir dela. Depois Deus diz a Moisés, pega-lhe pela cauda, ele pega pela cauda e ela transforma-se novamente numa vara. Que grande sinal este. Mas Deus ainda lhe dá mais 2 sinais. O outro sinal está do versículo 6 ao versículo 8. É da mão. Deus disse a Moisés, coloca a tua mão dentro da tua roupa. Ele assim o fez. E quando tirou a sua mão, estava branca, estava leprosa. E Deus disse, volta novamente a colocá-la dentro da roupa. Ele voltou a fazê-lo. E eis que tirando, ela já estava novamente limpa. Mas um outro sinal nós encontramos no versículo 9, que as águas do Nilo. Se não acreditarem nesses 2 sinais, então pega em água do rio Nilo, derrama em terra e essa água vai se transformar em sangue. 3 sinais que Deus dá a Moisés para comprovar o poder de Deus e a chamada de Moisés. Não havia mais nada a temer. Deus estaria com ele e o ajudaria naquela missão. E também não há nada a temer da nossa parte. Deus está conosco. E se as pessoas não acreditarem, o problema não é nosso. Não somos nós que convencemos as pessoas. Não somos. É o Espírito Santo que o faz. Nós temos apenas de testemunhar a salvação que temos e que está em Cristo Jesus na sua obra redentora. Poderíamos pensar, então, a partir daqui Moisés foi realizar a obra. Mas não. Moisés continuou a apresentar desculpas. E continuamos agora a leitura do versículo 10 ao versículo 12. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. 4ª desculpa. Eu não consigo falar em público. Eu sou tímido. Eu não tenho jeito para falar em público. E foi essa a desculpa que Moisés apresentou. Eu não sou eloquente, eu não sou bom orador. Mas vemos Deus respondendo. E Deus mostrando que a questão não está naquilo que ele podia ou não. A questão está naquilo que Deus pode fazer. A desculpa de Moisés não só o privou do poder de Deus, como também o fez submeter a um assistente. Ao seu irmão, o que muitas vezes, quando lemos, em lugar de ajudá-lo, o prejudicou. Moisés não era um grande orador. Ele diz que é pesado de boca. Talvez fosse gago. Mas ser escolhido para pregar ou ensinar a palavra de Deus não tem nada a ver com eloquência, mas sim com obediência. Porque às vezes Deus nos surpreende. Há pessoas que estão a servir que também tinham algum grau de gaguez, mas estão a servir. Isso é uma bênção. Isso não as privou de falar em público. Isso não as privou de serem pastores.
E a resposta do Senhor a Moisés revela claramente que o sucesso espiritual é alcançado pelo poder de Deus e não pelo nosso potencial ou os nossos talentos. Deus está no controle. E quando Deus chama alguém para desempenhar determinada tarefa e ministério, Ele também capacita aquele que é chamado. E Ele vai dizer, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Para Deus, de nada vale esta desculpa. Ela é inaceitável diante de Deus. Tal como respondeu Moisés também, Ele nos responde a nós, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de fazer. Será que Deus não sabe o que faz? Sabe. Moisés tornou-se um dos maiores oradores que o mundo jamais conheceu. E também pode fazer o mesmo conosco. E chegamos à última desculpa. E nós encontramos no versículo 13 e 14. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não era Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Uma mão cheia de desculpa. E esta desculpa é, eu não quero ir, Senhor. Ainda não entendeste, eu não quero ir. Eu não estou mesmo disposto a ir. Envia qualquer outro, menos a mim. Por outras palavras, está a dizer, Senhor, eu ficaria muito grato se o Senhor mandasse outra pessoa. A mim não. Eu estou indisponível para fazer esta obra. E Deus já tinha feito milagres diante de Moisés. Deus já tinha respondido às suas dúvidas e ainda lhe conceder o poder para realizar milagres, como da vara, como da mão, como da água. Mas mesmo assim, Moisés é mesmo ousado. Pediu que Deus enviasse outra pessoa para realizar aquela obra. E que grande obra ele estava a recusar. Que grande oportunidade ele estava a recusar. Estava-lhe a ser oferecida. E só diante da existência de Deus, da providência de um assistente, é que Moisés decidiu aceitar a tarefa. E por vezes nós desculpamos-nos da mesma maneira. Não queremos realizar determinado trabalho. Queremos ver os outros a servir, mas não estamos dispostos a servi-lo. Queremos que outros se envolvam no trabalho do Senhor, mas nós não temos vontade para participar desse envolvimento e serviço. Até somos capazes de falar com este e com aquele para que sirvam, mas eles não são testemunho, não são referência. Deus chama outros para nos ajudarem no serviço. Moisés não estaria só. Deus estaria com ele. E também Arão estaria com ele. Mas vejam como é que o Senhor ficou. Reparem que o Senhor foi misericordioso para com ele. Mas o Senhor ficou irado com Moisés. Versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Procure imaginar como o Senhor ficou naquele momento. Como é que o Senhor disse as palavras que seguiram? Ficou irado. E a desobediência traz a ira de Deus. E por isso, não nos coloquemos debaixo da ira de Deus. O autor aos Hebreus disse, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que não possamos provocar Deus à ira. Que não possamos levar Deus a ficar irado conosco.
que possamos ser obedientes. Que não sejamos como Moisés apresentando desculpas, porque de nada valem. Como eu disse, as desculpas não mudam Deus. As desculpas não mudam o plano de Deus. Por isso, quem somos nós para nos desculparmos diante de Deus? O que é o barro para dizer ao oleiro, porque me fazes assim? Que nós possamos estar atentos à chamada que Deus nos faz. E seja ela qual for, que tal como já cantamos, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém? Amém. E é importante, como eu disse no início, olhamos à volta, olhamos à nossa volta, olhamos para o mundo que nos rodeia, porque o mundo clama. O mundo clama. Tal como os israelitas clamaram naquele momento, o mundo clama. E nós conhecemos o Deus verdadeiro, aquele que pode atender à necessidade da humanidade. Vamos juntos cantar este hino 536, Levanta a tua voz e anuncia. E quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este hino.
Sim, Pai querido, nós vivemos neste mundo que está a aparecer em trevas, mas nós somos teus filhos. Nós já fomos iluminados, nós já recebemos a tua graça e aqui nos tens para anunciar a salvação que há no teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que nos dás de anunciarmos a tua palavra, de compartilharmos o nosso testemunho. Obrigado, Pai querido, pelas pessoas que tens trazido até nós. Obrigado, Senhor, pelas conversas que tens dirigido. Obrigado, Senhor, pelas palavras que tens falado através da nossa boca. Obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito que tem convertido homens e mulheres. Obrigado, Pai querido, porque outros se vão juntando a nós, a quem nós chamamos irmãos e irmãs. Queremos, Pai querido, te agradecer pela obra que estás a realizar no nosso meio. E, Pai querido, aqui estamos para nos juntarmos a Ti naquilo que estás a realizar. E por isso queremos contemplar as Tuas ações. Queremos contemplar, Senhor, o Teu plano, para que possamos fazê-lo de acordo com aquilo que Tu queres. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela oportunidade que nos deste estarmos aqui. E que em segurança nos possas encaminhar até aos nossos lares. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir então o pós-lúdio tocado pela glória. Quero desejar a todos uma boa semana e que Deus vos abençoe.